Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito ainda, dando continuidade do nosso livro. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Deus é por nós. Amém? Em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um versículo que me chamou muito a atenção e é verdade, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, Ele é Deus, Ele é grande. Então não existe nada que nós podemos temer do Senhor, porque nem os nossos inimigos, porque não temos nada a temer dos nossos inimigos, porque nenhum deles é tão grande quanto o nosso Deus. E Deus tem falado comigo, né? Porque se Ele é por nós, Ele está do nosso lado. Então, o diabo, ele tem uma posição, que ele é contra nós. Isso é claro e todos nós sabemos. Mas, se Deus está sobre nós, através de nós, dentro de nós, Ele nos cerca. Então, não há seta nenhuma do maligno que venha em nós, se confiarmos verdadeiramente na palavra do Senhor. Porque na Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. Isso está em Salmos 125, 1, 2. Então assim, está na palavra. Está na palavra, Ele é por nós. Quem será contra nós? Sabe? Assim como o monte de Sião, a gente não deve se abalar porque Deus está nos cercando, sabe? E se isso não bastasse, né? Ele está em nós. E Ele diz que Ele nunca nos deixará e nem nos abandonará. Então, assim, se somente o diabo está contra nós, mas Deus está conosco, sobre nós, abaixo de nós, em nossa volta, eu diria que estamos em ótimas condições. Não é verdade? E em Salmo 118 diz assim, 4, 6. Tema ao Senhor e não ao homem. Os que reverentemente e em adoração temem o Senhor digam: a sua misericórdia e bondade duram para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que não pode fazer os homens? Você pode estar se preocupando com o que o homem vai lhe fazer, né? Você pode estar se preocupando com o que o homem pode tirar de você, o seu emprego, a sua casa, o que ele não pode te dar, o que o homem pode tratá-lo injustamente ou rejeitá-lo. Nesse caso, nós precisamos entender que é um insulto a Deus quando estamos mais preocupados com as pessoas do que com Ele próprio. Porque a nossa preocupação tem que ser no Senhor. A nossa preocupação tem que ser no Senhor e não nos homens. Isso tem que ficar claro e cravado dentro de nós, porque essa nossa preocupação é com o Senhor. O que Ele está pensando de mim? As minhas atitudes estão certas perante a Ele? O que eu preciso mudar? O que Ele precisa me moldar? Sabe? A gente tem que entender, porque a Bíblia nos diz que não devemos temer ao homem, mas devemos temer ao Senhor com reverência e adoração. Ah, mas Amanda, temer é ter medo do Senhor? Jamais. Temer é ser reverente, adorá-lo, sabe, com responsabilidade, com amor, com o coração puro, com a consciência limpa. Isso é temer ao Senhor. Não é ter medo dele, porque o Senhor não faz nada que venha nos machucar. Ele não faz. Quando nós recusamos a temer aos homens, mas em vez disso temer ao Senhor, né? Com reverência e adoração, Deus, Ele se move
em nosso favor, para que nada que o homem tente nos fazer nos afete de maneira permanente. Porque ele pode se levantar contra nós por um caminho, mas precisará fugir de nós por 7 caminhos. Isso diz na palavra dele em Deuteronômio 28:7. Então assim, ele pode vir nos afetar, mas ele volta por 7 caminhos. Porque Jesus está comigo e com você, Ele está conosco, sobre nós, dentro de nós, através de nós. Não devemos temer ao Senhor. Não devemos temer aos homens. Devemos temer ao Senhor. Somente a Ele. A Ele. Às vezes, na verdade, a gente tem que manter os nossos olhos em Deus, né? Continuamente adorá-lo, mantendo Ele também nas nossas conversas alinhadas, sabe? Quando você está no seu quarto, quando você está orando ali no seu íntimo com o Senhor, a sua conversa tem que ser uma conversa alinhada com o Senhor, nada fica oculto, sabe? Se derrame ali no Senhor, sabe? Ore, peça perdão mesmo, adore o Senhor, engrandeça o nome dele, porque isso sim é uma conversa alinhada com o Senhor. E não falar mais ou menos. E não precisa ser orações repetidas, porque a partir do momento que você orou uma vez, o Senhor sabe aquilo que você precisa. O Senhor, lógico, não vou falar para você, não precisa ficar orando em cima disso, porque isso é hipocrisia, mas você pode orar, mas não precisa ficar repetindo, porque é uma oração repetida, não faz sentido. O Senhor já conheceu as suas petições, Ele sabe o que você precisa. Amém? Então, nós temos que Deus, Ele nos recompensa e fará justiça, porque Ele é um Deus de justiça, Ele ama a justiça e odeia o erro, sabe? Então, quando uma porta se fecha, Ele vai lá e escancara a outra. Não existe portas, se não existe, Ele cria, sabe? É por isso que a nossa posição deve ser: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? E o que pode me fazer o homem? A palavra de Deus está cheia de promessas que Deus cuidará de nós. Não é verdade? Eu já li, você já deve ter listo. E uma dessas promessas é declarada de uma forma tão linda que não vejo como a gente pode ouvi-la e continuar com medo. Amém? Que está escrito assim, em Hebreus 13, 5, 6. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Eu encorajo você a meditar nesse versículo a qualquer momento em que o medo bater sobre você, sobre a sua mente, porque o medo não é uma emoção, o medo é um espírito. Existe o espírito do medo. Então, o medo não é uma emoção. Então, quando esse espírito estiver sobre você, que você vai em Hebreus 13, 5, 6 e medite sobre este versículo, porque a palavra de Deus tem um poder inerente e simplesmente meditar nela faz com que você se sinta melhor, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E quando Satanás apresentar o medo, corra para a palavra, porque o temor do homem pode fazer com que percamos o nosso destino. Amém? E o temor, ele tem que ser reverente a Deus, porque em Salmos 5:7 diz: eu, porém, entrarei na tua casa pela abundância do teu grande amor e misericórdia. Adorarei no teu santo templo em temor reverente e assombrante diante de ti. Quando falamos sobre o temor a Deus, não estamos falando de um tipo errado de medo, né? Falamos sobre ser reverente a Ele, né? E esse versículo, que é um versículo muito forte, ele nos diz, né, como a rejeição do homem tenta impedir que a gente avance para o chamado de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque a gente já foi atacado pela rejeição. Eu tenho certeza que você já foi. E é claro que todos nós já fomos. E a maneira que o diabo tenta nos impedir de avançar é colocando esse medo, essa rejeição sobre nós.
E Ele sabe que seremos abençoados se estivermos dentro da vontade de Deus, do modo que Ele usa o medo da rejeição do homem para nos deter. Então, qualquer pessoa que esteja tentando fazer a vontade de Deus precisa ter mais temor de Deus do que do homem. Amém? Então, qualquer pessoa que realmente queira fazer a vontade de Deus precisa se lembrar do que Jesus disse aos seus discípulos. Lá em João 13, 16 e 15 e 20, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Em Lucas 10, 16, mas ele também lhes disse, aqueles que os rejeitam será rejeitado. Em outras palavras, o Senhor considera uma afronta pessoal a ele, quando as pessoas o rejeitam, por estar tentando fazer a coisa certa, e ele é o seu vingador, e a sua recompensa vem dele. Amém? O Senhor quer que eu, você, sejamos libertos do cativeiro, do temor do homem, que sejamos libertos do temor da rejeição, que sejamos libertos do espírito do medo, porque Ele sabe que nunca seremos tudo o que Ele quer que sejamos, se tivermos esse temor dentro de nós. Precisamos nos importar mais com o que Ele pensa do que com as pessoas pensam. Porque às vezes a gente coloca a opinião das pessoas em primeiro lugar, mas não é a opinião delas que a gente precisa, é a opinião do Senhor. Porque Ele é o nosso provedor e não o homem. Amém? Deus abençoe você e que o Senhor possa vir a falar no seu íntimo sobre o temor a Ele, sobre a não temermos aos homens, porque Deus é por nós e nada será contra nós. Amém? Deus abençoe você.